Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane e do apresentador José Augusto. E Eliane Rodrigues. Obrigada, José Augusto. José Augusto, apresenta nosso convidado de hoje. Pois é, a gente poderia dizer o seguinte, olha, ele é empresário, ele é bacharel em Direito, ele é teólogo e hoje ele é estrategista político e tem um nome diferenciado, Anapolino, residente em Goiânia e que deslocou-se de Goiânia com muita honra para essa entrevista. Nós nos sentimos lisonjeados por isso. Tom Batista, é um prazer tê-lo aqui conosco. José Augusto, Eliane, muito obrigado pelo convite, obrigado à sua audiência, o prazer é meu. Pois é, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui, antes da minha coordenadora aqui fazer a pergunta dela. Você é candidato a deputado federal? Sim, sou candidato escolhido pelo presidente, o único candidato do PL do Bolsonaro em Anápolis, né? É uma missão dada, né? Missão cumprida. Para aqueles que ainda não te conhecem, vamos falar um pouquinho da sua vida, de você? Isso é ótimo, essa biografia é ótima. Uma biografia. Vamos. Olha, minha Anápolis, eu tenho um carinho muito grande por Anápolis, né? É nascido aqui? Eu nasci em Redenção, no sul do Pará. Meus pais são goianos, mas eu nasci lá. Mas eu cheguei aqui em 80, né? Já cheguei aqui, meu pai teve que colocar um avião e nos trazer para cá, porque eu tinha epilepsia. Foi um grande milagre que eu tive na minha vida. Os médicos de Anápolis falaram, você pode levar seu filho para a Redenção, porque ele vai morrer. Eu já estava espumando pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Era uma coisa muito... Meus 5 aninhos de idade. 5. Então, meus pais gostaram muito de Anápolis, né? Quando eles vieram em 80. Era a melhor cidade, né? Certo. Do sul do Pará para cá era Anápolis. Quantos irmãos que vocês... Nós somos 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Eu perdi o meu irmão mais velho aqui em Anápolis. Ele estava indo para Abadiânia, teve um acidente de carro, um dos maiores acidentes mais comentados em 97. O nome dele era Hudson. Foi o velório mais movimentado do ano, porque ele era muito amigo de todo mundo, né, meu irmão Hudson. E ele, antes dele morrer, ele ficava falando muito de eu ser deputado. Eu falei assim, vou nunca mexer com isso, de jeito nenhum. E aí, quando ele morreu ali no caixão, botei a mão no peito dele e falei assim, cara, um dia eu vou ser candidato, um dia eu vou ser candidato, por você, né? E aí a minha história começa aí, em 84 a gente muda para Anápolis de vez, né? Chega aos meus 9 anos, morava no Mirage, moramos ali por 3 anos, estudei no Couto Magalhães 1 ano, ano de 85, 86, 87 do Polivalente, perto da Matinha. Então assim, a minha história de infância, adolescência e juventude foi toda aqui, né? Aqui em Anápolis. Passei no meu vestibular aqui de Direito, né? Minha primeira faculdade. Sua primeira faculdade foi Direito? Não foi fácil, quer dizer assim, que tem gente que achou, sua vida é muito... Quem olha no Instagram acha que eu tenho uma vida glamurosa, foi sempre assim, né? Não, minha vida foi difícil, foi uma porrada mesmo que eu venci. Eu estudava trabalhava durante o dia e à noite eu tinha que estudar. Estudei ali no colégio, ali no Elias Chadu, foram 5 anos para concluir. Concluí em 98, no meu segundo grau, né? Supletivo, porque eu já estava bem atrasado. Porque eu pensava assim, estudar nada, meu pai é rico, né? Olha aqui, vou cuidar das coisas dele. Daí meu pai ficou pobre. Pobre porque a gente foi morar na Matriz. Conhece a Igreja Assembleia de Deus ali na Praça da Bíblia? Conheço. Moramos ali 5 anos. Ali minha mãe teve que pegar verdura no lixo por 7 meses, aqui na Goiás, ali embaixo. E a gente comeu essa verdura. Tinha que lavar aquela verdura, né? Para tirar o podre dela para a gente comer. Foram 5 anos terríveis. Demoraram 50 anos para passar. E aí eu vi o quanto é doloroso ser pobre. Acho que um dos maiores preconceitos que existe é quanto à pobreza. Não é pela cor só. Claro que o negro ainda tem essa questão de ser negro, né? Mas o pobre tem esse problema. O que eu estou querendo falar com isso é que a gente vê pessoas aí falando que jovens, pobres, vítima de sociedade. Não existe isso. Eu não me senti uma vítima da sociedade. Eu fui estudar, trabalhar e mostrar que eu também vencia. Porque a maioria das pessoas vem da pobreza. Um dia ele fica rico, mas ele vem da pobreza, né? Então, assim, a inteligência do pobre é fenomenal.
Então, se ele der uma oportunidade para eles, eles vão vencer. E o que eu vejo muito no nosso presidente, que é um cara realmente do povo pobre, é o cara que pensou no pobre, quando ele dá o incentivo da Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, de R$600, e quando você arruma um emprego, você fica mais 2 anos recebendo, não é igual no outro governo, que cortava a Bolsa, né? Você arrumou um emprego, ele cortava a Bolsa, ainda dava uma mixaria que não dava para comprar nem o arroz. Então, assim, você vê que é um cara que está preocupado com o povo pobre. Aí, para preocupar com o povo pobre, não é só dar comida. Aí ele deu um incentivo lá, que tem microcrédito. Um microcrédito para as pessoas pobres que querem pegar uns R$3.000 para montar o seu próprio negócio, ser um empreendedor. Ele tem esse recurso lá. Então, assim, ele pensou em todas as categorias. Então, assim, quando eu conto essa história de Anápolis, que é a minha cidade, meu berço, eu lembro, quando eu vejo o Lula falar isso, eu lembro disso. Eu tive que estudar, trabalhar, dar duro, né? Eu não me senti uma vítima, eu não virei um ladrão. Eu tinha todas as chances de virar um ladrão, porque minha família estava passando fome. A gente passou fome. Eu me lembro de várias ocasiões, quando eu fui me apresentar na base aérea, eu tinha 16 anos, eu levantei assim e me deu tontura. Eu fiquei tonto. Eu não sabia, porque eu era uma criança. Foi isso? Quando foi isso? Isso foi em 91. Não é fácil, né? E aí eu levantei, me deu tontura, e a gente não entende, né, dessa questão do organismo ainda, né? Aí me falaram depois, olha, isso é porque você não está comendo bem, a sua alimentação não é boa. Então, assim, eu era muito magro. A Ilha, sua amiga, né, ela me conheceu, pergunta para ela, eu era bem magrinho mesmo, era só um fiozinho. Acho que de Anápolis, quem me conheceu em 91, 95, me vê hoje e falou assim, não é o Hugo mesmo, amarelo, porque não tinha apesar de ser um ano muito difícil para todo mundo, né, os anos 90, né, era um ano que as pessoas não comiam carne, era um ano de fome, né, a gente não tinha, era muito pobre, morava no fundo de uma igreja. E aí eu pensei assim, cara, meu pai ficou pobre, agora só tem uma saída. Estudar. Eu sonhava passando por cima das escolas, assim, ó, para derrubar as escolas com um trator. Eu não gostava de estudar de jeito. Quando acabava a energia, que acabava muito, né? Eu falei assim, caramba, vou embora para casa, que bom. Então, assim, depois eu vi que não. Opa, vou virar a chave agora. Porque só tem esse jeito de eu sair daqui. Meu pai não tem como me ajudar mais. Ele estava na cadeira de roda, né? Meu pai é um homem lutador, trabalhador, mas ele estava na cadeira de roda. Não tinha como. E aí eu fui estudar e trabalhar. Aí eu quero dizer para a juventude de hoje que o PT estragou essa geração, detonou com a nossa geração, não sabe ler e escrever, né? Não sabe fazer um ditado. Dita uma frase para os... Uma redação, então... E... Não é igual a sua geração, a minha geração. Você pergunta uma tabuada para ele de cabeça e você responde, eles não dão conta. Então, assim, aí dizem que são os caras da educação, os caras da pobreza. Como é que ele é o pai do pobre se ele deu 4 trilhões, 300 bilhões para os banqueiros e deu 300 bi para os pobres? Tinha que fazer o inverso, né? Se ele é o pai do pobre. Então, assim, a arte de enganar, de mentir, de roubar, tem nome. Chama PT. E você vê muito bem a ligação dos caras com PCC. Tem um cara do PCC falando, a gente tinha um acordo com o Lula, com o PT, e com o Bolsonaro não tem. Isso no início, né, do governo, quando o Bolsonaro pegou os bandidos perigosos tudo e fechou numa jaula lá e não teve contato com ninguém. Então você vê muito claro quem é o cara. Quem é o cara do povo e quem é o cara que quer sacanear o povo e sacaneou. É tipo aquele cara que traiu a esposa muitas vezes, milhares de vezes, e agora está dizendo para ela, não, eu não vou trair mais. Falou isso 1000 vezes para a mulher, né? Aí depende das mulheres, se elas querem acreditar nesse cara, né? Ou não. E quando você entrou na política? Eu entrei em 87, meu pai foi vereador lá em Redenção. Certo. Eu tinha 7 anos de idade. Eu andava com ele. Dos meus 6 irmãos, só eu andava com meu pai, porque eu gostava daquilo. Tinha churrasco, né? Naquela época. Aí a gente ia comer churrasco e subia no caminhão, meu pai falava. Meu pai fala muito bem. É um orador, um exímio orador. E eu ficava olhando pro meu pai e eu admirava ele. Caramba, um dia eu vou ser igual ao meu pai. Com 7 anos de idade. Mas aí no decorrer do caminho a política vai te desanimando. Você vai vendo coisas que falei, não dá, isso aqui não é para mim não. Aí eu não tive vontade de entrar de jeito nenhum. Fiquei nos bastidores, na estratégia, na articulação, estudando tudo sobre política. Aí quanto mais você estuda, menos você quer entrar. É o contrário, né? E fui convidado pelo Maguito Vilela, pelo Iris Rezende para ser candidato. Nunca quis. Eu tenho 47 anos, topei essa missão porque o presidente me deu a missão dizendo, o Brasil precisa de você. É a primeira vez que você vai entrar? Primeira vez que eu sou candidato, 47 anos de idade. José Augusto.
a gente aqui nos bastidores, a gente teve a oportunidade de bater um papo. E eu fiz uma leitura, tomara que ela esteja errada, mas você tem um lado místico muito afirmado ou você pinta mais pelo lado da real mesmo? O misticismo seu. Olha, eu sou evangélico, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Eu estou aqui graças a Ele. Eu sou um milagre, né? 4 milagres. Eu acabei de falar de um, que foi em 80, quando meus pais me trouxeram para Anápolis, epilepsia. Depois eu tive um acidente de carro, que eu tive um corte daqui a aqui. Meu irmão tinha morrido nessa estrada aí, o Uds, que eu citei. E eu pensei assim, eu vou morrer, eu tenho 40 minutos, porque meu irmão não teve nenhum corte, bateu a cabeça, deu traumatismo, morreu, eu com um corte na cabeça daqui até aqui. Ó, ainda tem a cicatriz. Não, isso aí foi o segundo, né, milagre, sobrevivi. O carro capotou, voltando de Brasília. Depois, em 2019, eu tive um outro acidente, cortei meu rosto todo aqui, muito machucado, assim, agora não tem como, agora eu vou morrer. Meu irmão morreu, tentou me levar na primeira vez, nessa agora eu acho que eu não sobrevivo. Corri para o hospital, todas as 2 vezes do acidente, eu fui tratado aqui em Alexânia, costuraram o meu rosto aqui em Alexânia. E esse de 2019, morreram 2 pessoas. Eu estava passando aqui, aí eu falei assim, filho, o papai acabou de comprar um carro, eu esqueci de falar para você, para Lorena Montalvão, minha filha. Aí eu mostrei o carro, papai está aqui com o meu sócio, a gente está indo para Brasília. 1h30 depois, ela vê num youtuber que passa no local, Corolla preto, acaba de cometer um acidente, morre 2 pessoas. Ela falou assim, foi meu pai e o sócio dele. Aí ela começa a ligar e o celular desligado. Foi meu pai que morreu. Aí ela desmaia, volta, a mãe dela descobre que foi um senhor de 62 anos e um homem de 20 e poucos anos. Porque o meu carro atingiu eles. Eu freiei o carro, travou as rodas e foi. Eu puxei o freio de mão. A sensação é que a velocidade aumenta, né? Porque o carro não para. Eu puxei o freio de mão. Porque a pista estava fechada. O caminhoneiro parou no acostamento para ficar filmando. E o acidente estava na pista. Então, de onde eu passei? Eu tinha que parar o carro. Eu puxei o freio de mão, o carro foi de lado. Bateu em 2 pessoas. Ele atravessou para o outro lado, assim, ó. Bateu nas pessoas. Aí vieram a falecer. Por ser bolsonarista, eu fiquei 10 dias preso num presídio. Por causa do acidente de carro. Porque eu sou Bolsonaro, porque não existe. Eu estava lá no presídio assistindo... eu sou ex-presidiário. Eu estava lá assistindo televisão, dentro da cela. Aí um senhor, em Aparecida de Goiânia, passou por cima de 3, matou os 3 bêbado. Foi para a delegacia, o delegado deu fiança e foi embora. Para mim, eles não deram fiança. Me deram a preventiva. Sabendo quem eu era, uma pessoa de bem, um cidadão de bem. Meu celular tem rastreador, né? Ele mede a minha velocidade onde eu estou. Eu estou sendo rastreado aqui agora. Então, assim, mostrou para o delegado a velocidade que eu estava, 94, na velocidade 110. Estava tudo nublado, não tinha como correr. Isso foi 9 de dezembro. Muita chuva. De 2019. Então foi recente? Foi recente. Aí tem as minhas fotos no meu Instagram, se as pessoas entrarem lá, vão ver lá os 2 acidentes. Um corte aqui e o outro todo sangrando. Aí passa um rapaz, um caminhoneiro, e fala assim, esse cara tá muito machucado, não parava de sair sangue no meu rosto, tudo sujo aqui. Ele pegou, desceu com um papel toalha, me deu, eu passava aqui assim, porque eu tava atordoado, né? Eu quebrei o vidro do carro com a cabeça. Pensa se eu tava normal. Aí eu só pensei assim, cara, eu tenho que levar a mala para trocar de roupa, para eu ir para Brasília, fazer os exames na minha cabeça, porque esse hospital aqui não vai me dar essa... Eu tinha plano de saúde, tudinho. Aí eu pensei, tem que fazer isso, né? Aí porque eu peguei a minha mala, mandei pegar a minha mala, botei no carro, o caminhoneiro pôs a minha mala no carro e eu fui para o hospital. Eles acharam que eu estava fugindo. O carro estava lá, como é que eu vou fugir? O meu carro deu perca total. Perdi o carro todinho, tinha seguro, né? Então, assim, é insano o que eles fazem com os bolsonaristas, é insano. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver o período que eu estava de Covid, a imprensa me atacando e os petistas. Tomara que você morra, seu negacionista. Assim, tipo assim, o PT põe uma narrativa e aí tem pessoas desavisadas que compram isso. Né? É um absurdo o que eles fazem com a gente, você não tem noção. Muita fake news contra o Bolsonaro. Você se acha, então, que o pessoal, eles estão fazendo fake news ainda com você? Continua fazendo isso? Hoje não. Hoje está mais tranquilo? Hoje de mim não, mas o presidente de manhã, uma tarde, outra, isso na Globo, né? Na Globo foram mais de 200 fake news que ela implantou com o presidente. Você lembra muito bem que ela fala assim, Bolsonaro pede para a Polícia Federal blindar a sua família. Aí quando ele acho que o William Bonner, ele é tão anta,
Ele está com tanta sede, a Globo está com tanta sede de derrubar o presidente, que ele não viu o vídeo. Aí no vídeo o presidente falou assim, eu não quero que blinde a minha família, porra! Né? Ele fala desse jeito. Ele queria mostrar que o Bolsonaro fala muito palavrão. Né? Porque ele falou muito palavrão naquilo ali. Mas ele falou palavrão, mas ele estava certo. Ele estava defendendo o povo brasileiro. Estavam chamando o povo brasileiro porque o cara queria andar na praia. Certo. Vai. Como o tempo aqui está passando, vamos falar sobre a sua candidatura, né? Os seus projetos, quais são os seus projetos? Antes, se me permite, aqui é bom, porque nada é programado, é na base do improviso. Igual podcast. Podcast é um bate-papo. Exato. É um bate-papo. O erro vai junto também. Exatamente. Como é que é essa história desse projeto na África? Sim, a gente tem Meu pai, né? Meu pai, ele, desde os anos de 80, eu lembro dele ficar falando que ele queria ir para a África. Acho que ele falou tanto nisso que isso... Seu pai ainda é vivo? Vivo. Vai fazer 80 anos ano que vem. É um grande homem, tem um grande coração. Ele fundou várias igrejas da Assembleia de Deus no sul do Pará. Aqui em Anápolis, e não foi só uma denominação, foram várias. O Ministério de Anápolis foi ele que abriu em Redenção, hoje é uma das igrejas mais ricas do sul do Pará. Assembleia de Deus Madureira, ele que abriu. Igreja Seta, ele construiu a igreja do bolso dele. Meu pai era um dos homens mais ricos na época. Meu pai deu 5 carros para as igrejas lá na época. Carro era uma coisa muito valiosa, né? Ele teve a igreja da Missão, que é a igreja mãe, ele fundou várias igrejas lá. Então meu pai tem uma história bonita. E aí a sede, a vontade dele de ir para a África foi grande. Quando ele voltou de lá transtornado, mas a minha mãe. Meu filho, você não sabe o que é dor, o que é pobreza, não. Quem tem uma lona preta no teto é pessoas que têm boa vida. Eles comem barro. Eu era totalmente contra meus pais morar lá e ajudar lá, porque estavam idosos já, né? Eu pensei, meu pai, vou perder meu pai nesse negócio lá. Muita malária, muita doença na África. E ele pegou malária lá, quase morreu. Minha mãe também. Minha mãe chegou no Brasil com malária. A sorte que o meu pastor estava lá. E ele trouxe o remédio que o Bill Gates dá lá gratuitamente para malária. Ele trouxe, porque só esse remédio de malária de lá é que pode curar as pessoas. E ele trouxe, minha mãe tomou. Graças a Deus, ele chegou um dia depois da minha mãe. Qual é o nome do seu pai? Antônio Batista. Antônio Batista. Ele era muito amigo do pastor Antônio Alves Carneiro, que era o pastor Carneiro. Ele ajudou a construir essa igreja matriz aqui. Ele vendia uma carreta de boi lá e mandava o pastor Carneiro. O pastor Carneiro falou assim, olha, isso aqui é uma área que a gente ganhou da prefeitura, nós temos prazo para terminar, me ajuda. Aí meu pai não saía pedindo, não. Ele vendia uma carreta de boi e mandava o dinheiro para ele. E o Carneiro assim, meu pai era assim, tá vivo. Mora onde? É advogado. Acho que ele mora em Goiânia. Você tem amizade com o eu encontrei com ele já tem um tempo, mas ele tá bem. Mas eu fiquei sabendo, há pouco tempo, num velório de um amigo nosso de Anápolis, que ele tá bem, tá vivo, tá por aí. Que bacana. Bom, e como é que é esse projeto lá? Então, lá nós temos 120 crianças que a gente dá comida, que eu ia falar do barro. Qual região da África? Moçambique. Moçambique. Pobreza miserável. Só podia ser. E aí ali... Tem Uganda também, né, por aí afora. A África toda, mesmo os países melhores de vida, tem a periferia, a pobreza... pobreza... Quando a gente fala de pobreza, gente, não tem o que comer mesmo. Miseráveis. As crianças, elas arrastam no chão. Tem crianças que a gente pegou que eles estavam arrastando no chão, não conseguia andar. E você não pode dar comida para ele, que ele morre. Você tem que dar, a cada 10 minutos, soro. Aí você vai aumentando um líquido, um soro mais grosso, aí vai entrando com uma papinha para a criança, para ele se recuperar, senão ele não recupera. A gente pegou essas crianças assim, e aí nós damos comida para eles, 2 refeições por dia, porque nós fazemos isso com o nosso próprio recurso. É um sonho meu agora, é montar uma escola agrícola, tirar essas crianças dessa questão de ficar ganhando as coisas. Lá na África. Na África. Nós vamos montar uma escola agrícola lá, que é o projeto do meu pai, e eu vou seguir isso. Essa é a minha missão. Eu tenho mais vontade de fazer isso do que ser deputado, pra você ter uma noção. Então, essa é a minha missão, é criar essa escola agrícola para essas crianças aprender a plantar, colher e virar cidadão. Cuidar do seu próprio. É cultura, né? Cultura do africano. É igual os europeus fazem com o Brasil aqui. Quer que os índios fiquem enjaulados no meio do mato para esse cavinho tirar foto. A gente quer tirar os índios de lá e fazer igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os índios lá, eles andam de caminhonete zero, são ricos, né? Então a gente quer fazer a mesma coisa. Então lá na África, esse projeto nosso, 80 crianças têm AIDS. A gente consegue medicamento para eles. Como é que 80% das crianças têm? Tem AIDS na África.
Mas por qual motivo será, hein, José Augusto? É porque lá não tem essa tecnologia que a gente tem, camisinha, essas coisas, né? Nossa, mas... Não tem cultura disso. De jeito. Lá vai de qualquer jeito, né? Faz para animal. Aí de onde surgem essas doenças, né? Essas aberrações. Então, a gente cuida dessas crianças. É um projeto muito bonito, porque eu acho que a nossa alma, ela não tem cor, né? Verdade. Ela não existe cor na nossa alma. Então, a gente ajuda como pode. Eu estava falando do barro. Foi o que me tocou. A minha mãe chegou com um pedacinho de barro e mostrou que tinha uns dentinhos no barro das crianças. Aí ela falou, meu filho, isso aqui ó, é o que eles comem lá. Porque eles não têm o que comer. Aí quando eu botei a mão no barro, me entrou uma energia assim, uma vontade de ajudar eles. Eu senti. E aí a gente ajuda muito. Eu ajudo muito meus pais. Né? Então esse é um projeto que nós, seres humanos, temos que fazer. Eu acho que se nós vivêssemos 1000 anos na Terra, para a eternidade é nada, né? Então, eu acho que vai ter que ter um acerto de conta. Pessoas que estão achando que 1 bilhão, 10 bilhão, 1 milhão na Terra vai valer alguma coisa, não vai. Quando chegar lá, você vai ter que ter um acerto de conta. Não fica pensando em patrimônio na Terra. Nossa vida não é aqui. Nós somos passageiros aqui, né? Pois é, esse lado místico seu é que é interessantíssimo. Posso chamar de lado místico ou tem uma outra... Eu sou evangélico, então o meu lado místico é Jesus, né? É Ele, é Deus. A minha força é Ele, a nossa força é Ele, né? Não tem sentido. Isso aqui tem que ter uma força. Eu estava estudando sobre astrologia e se você olhar os planetas aí que foram descobertos, não tem vida. Só tem a nossa. Por que Deus criou tudo isso aqui? Pelo menos o nosso sistema solar não tem. Porque Deus criou tudo isso só para nós. É insano, eu estava pensando. É uma viagem que você faz. Eu acredito em vida em outro lugar aí. Voltando à política, José Augusto, pode sim, ser? Não, pera um pouquinho. Antes eu quero... Várias galáxias, né? Pode ter, mas estou falando, no nosso sistema solar não tem, né? Antes, eu só registrar aqui que o Hugton Batista, que é candidato a deputado federal pelo PL, se faz acompanhar do seu assessor, o Roger Vargas, que aqui está presente também. Agora, porque o Darlan já está dando aí o tempo já está... Bom, ele falou, deixa eu falar o seguinte, desculpa, ele falou em missão ali atrás. E missão dada é missão cumprida. Sim. Qual foi a missão que o presidente deu? Ele me deu a missão de ser candidato a deputado para proteger o Brasil. Ele me deu a missão de passar uma mensagem para as pessoas de bem, empresário, pastor, padre, que nesse momento o Brasil precisa de vocês. Se candidatam aí no seu estado, no seu município, a vereador, prefeito, deputado, o que quer que seja, mas o cidadão de bem tem que ocupar esse espaço. Eu sei que é uma coisa muito ruim mexer com política no dia de hoje, mas nós vamos mudar essa cultura. A direita do Brasil vai mudar a cultura, porque afinal, Deus, pátria, família, liberdade e vida. Somos totalmente contra. Tem que prevalecer, não tem? Para com isso. Senão a maioria tem que prevalecer. Nós somos um país com 95%. 95% da nossa população é cristã. Ela é católica, evangélica e espírita. Não tem sentido da minoria dos maconheiros, drogados, dos ladrões de celular eleger um presidente. Não tem sentido. Os isentões têm que tomar partido. Eles têm que escolher um candidato que está pensando Deus, família, pátria, liberdade, vida, ou no cara que quer libertar presos, drogas, né, que é a favor de ideologia de gênero. Isso é um absurdo. Gente, não tem... Tá fácil de escolher. O maior ladrão do planeta Terra, o político mais honesto do Brasil. É fácil de escolher essa, né? José Augusto. Tá vendo? Felizmente, José Augusto. Olha aí, como que as coisas fazem desse jeito? A coisa, quando é boa, o tempo parece que... Meia hora parece que é 2 minutos. Não, mas eu tenho que deixar ele fazer as considerações finais dele. Nós nem olhamos os projetos que ele... É verdade. Se ele quiser fazer rapidamente quais são os projetos, talvez eu deixei a gente deixou, o tempo ficou escasso, né? Não deixamos de Mas de não, vocês perguntaram o projeto que o bolsonarista quer ouvir e eu já falei. Ok. Ele quer saber se eu vou ser leal ao Brasil e ao Bolsonaro. É isso que o bolsonarista quer saber. E ele sabe, esse é o projeto número 1, né? A minha consideração é a seguinte, o Brasil está pensando agora se vai crescer 2% esse ano. Nós ainda temos o Dia das Crianças, nós temos Natal e a Black Friday, que vai dar uma impulsionada no Brasil. Podemos crescer 2%. O mundo todo está pensando, ano que vem, quando sai da recessão, né? O mundo todo está passando fome.
o Brasil tem um pouco de fome, mas a gente tem dinheiro para dar para as pessoas R$600. Eu quero dizer para vocês que esse dinheiro é público. É público mesmo, é do povo brasileiro. E ele está lá no governo porque é o Bolsonaro. Se fosse o ladrão, não tinha um centavo lá, tá? O povo não ia receber R$600. Então eu quero dizer para vocês, abre a tampa do olho. As pessoas mais pobres necessitadas, elas sabem muito bem que hoje são 60 milhões de pessoas que estão sendo protegidas com esses R$600, que se não fosse o Bolsonaro, eles não estariam recebendo nada. Nós seríamos uma Venezuela hoje, o país estava totalmente de joelho, quebrado. Então, quero dizer para vocês que pense muito bem na hora de votar. Deus, família, pátria e liberdade. E vida. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço sua presença imensamente aqui no Canal 14 e agradeço também a você, assinante do Canal 14, e até a próxima.